Há pouco tempo atrás não dava pra gente imaginar que era possível jogar sem placa de vídeo. A gente já chegou a jogar em vídeo on-board, a gente já chegou até a jogar em gráfico integrado, mas gráfico integrado nunca foi lá grande coisa. Hoje em dia isso mudou bastante depois da introdução das APUs, onde nós temos processadores com gráfico integrado bem mais forte mesmo. E com as gerações atuais a gente bem que ficou mal acostumado, afinal é possível você rodar vários jogos sem precisar de uma placa de vídeo e isso num preço bem acessível. Acontece que a gente já tá com esse gráfico integrado faz muito tempo, a gente já tá com as GPUs integradas Vega desde os Ryzen 2000. Sim, os 2000G que introduziram o gráfico integrado Vega. Claro, a gente já teve RDNA, mas isso aí é só o gráfico integrado dos Ryzen 7000 e RDNA 2 e assim, é só para dar vídeo. A gente já teve o RDNA 3, mas era só para notebooks e para alguns dispositivos como os mini computadores e máquinas compactas. Mas agora com a chegada dos Ryzen 8000, finalmente a gente tem um gráfico integrado de respeito. A pergunta é, vale a pena você investir num 8700G? E como que ele se sai frente a um Ryzen 7 5700G? Como é que evoluiu a nova geração? Como é que é a performance? Qual que é a diferença de performance de um gráfico integrado da nova geração para um gráfico integrado da geração anterior? Imagina só uma batalha entre Godzilla e King Kong, e você lá do tamanho de um grãozinho de arroz, olhando para aquilo acontecendo. Mas e se você estiver num navio de guerra encoraçado, um porta-aviões ou um submarino? Daí é um monstro enfrentando dois, né? Já dá pra pensar em ficar mais safe, né? E você pode viver essa experiência no World of Warships, que é um jogo de guerra naval grátis para PC e console, com gráficos muito bons. Tem mais de 40 mapas e o clima do jogo é dinâmico, então as batalhas são sempre imprevisíveis. Tem conteúdo lançado todo mês, tipo navios e cosméticos para você participar das arenas 12v12 todo imponente. O jogo já teve outros collabs também, tipo Transformers, Megadeth e o Popeye. Eita, que isso, cara? Tá maluco? É que eu fiquei empolgado com essa coisa de mar. É muito a minha praia. Onde é que baixa esse jogo aí? Não, tudo bem, pelo menos foi bom que você perguntou, porque na verdade na descrição aí tem um link pra você baixar e um código que vai te dar 1,5 milhão de créditos, 7 dias de conta premium, 500 dobrões e um navio. É só digitar bravo na hora de criar a sua conta. Olha a onda! E junto com a nova geração vieram grandes mudanças. Nós mudamos finalmente de plataforma, você não vai mais instalar a nova APU num socket AM4. Sim, o socket AM4 ficou limitado às Ryzen 5000, então 5000G é a última geração de gráfico integrado que você pode ter. Você pode utilizar um Ryzen 5000G, um Ryzen 4000G, ou um 2000G, 3000G, enfim, tanto faz. Você só não vai conseguir colocar um Ryzen 8000G. Essa daqui é para o socket AM5. E agora nós temos algumas vantagens, afinal o socket AM5 utiliza memórias DDR5. Caso você ainda não esteja familiarizado, o gráfico integrado ele não possui memória dedicada. Então a memória RAM do seu computador vai ser um fator bem importante na hora da performance dos jogos, porque a memória de vídeo é meio que a sua memória RAM. A gente tinha as memórias DDR4 na plataforma AM4 e elas chegavam a clocks bem altos, né? Claro que não é exatamente acessível, né? A gente pegar memórias 3600, 3800 ou até clocks mais altos não era exatamente algo muito acessível. Isso com certeza ajudava o gráfico integrado, mas somente até certo ponto. E também vai perdendo um pouco a lógica, né? Não faz muito sentido você colocar uma memória muito cara num setup que era para ser somente um custo-benefício para você rodar jogos. Com a nova geração nós temos a introdução também de novas tecnologias. Tá vendo esse selinho aqui? Ryzen AI é o primeiro CPU para desktop que traz uma NPU, uma Neural Processing Unit, que é justamente para para a sensação do momento, a inteligência artificial. Pois é, você não está usando, talvez você esteja usando, a grande maioria das pessoas nem sabe para que serve, mas está presente e isso num futuro próximo pode sim fazer diferença. É claro que lá na frente provavelmente já vão ter NPUs muito mais poderosas e que vão realmente fazer um uso muito melhor das capacidades. Mas pelo menos tem na primeira geração aqui, é uma inovação. E junto com isso nós temos o suporte aí a PCI Express 4.0. Aí você fala, pera, mas os Ryzen 7000 já trazem suporte a PCI Express 5.0. Pois é, mas do ponto de vista de uma APU é uma grande inovação. Afinal a gente estava aqui nos Ryzen 5000G limitados ao PCI Express 3.0. Então essa é a grande vantagem. A grande desvantagem é que tem a mesma quantidade de lanes. São 20 lanes
PCI Express, e aí você fica perguntando, pô, mas 20 é mais que o suficiente? Pois é, mas se você começar a fazer as contas, na verdade, o que acontece é que o primeiro slot, o slot primário, ele vai receber só 8 lanes PCI, o que significa que a sua placa de vídeo só vai ter 8 lanes PCI Express 4.0. O que eu sei que soa um pouco ruim, e de fato não é exatamente a melhor coisa, mas ainda assim é o equivalente a PCI Express 3.0 x16, o que tem sido suficiente para praticamente todas as placas de vídeo que a gente tem utilizado até o momento, mesmo as placas de vídeo mais caras. Então, para o futuro pode ser um problema, para agora não é um grande problema. O problema mesmo seria mais em relação aos slots, né, para expansão, você teria menos lanes para poder fazer a expansão, mas levando em consideração, né, o público para essa APU, talvez não seja um grande problema. Ela ainda traz a mesma configuração, o 8700G ele traz aqui a mesma configuração de cores e threads da geração anterior, então são 8 cores e 16 threads, é claro que a gente tem agora os núcleos Zen de nova geração, a gente tem um clock base, um clock boost bem mais alto e a quantidade do cache essa daí também não mudou, infelizmente é a mesma coisa, afinal ele está dividindo espaço dentro do chip para poder trazer o gráfico integrado, a 780M. A Radeon 780M é o gráfico integrado mais poderoso do lineup da linha Ryzen 8000G, a gente tem a 760M que vem com 8600G e essa daqui é a que traz a maior quantidade de Compute Units, são 12 Compute Units contra 8 Compute Units que a gente tinha presente aqui no 5700G. Ela trabalha num clock bem mais alto também, ali próximo da casa dos 3 GHz, o que é bastante coisa, a gente estava na casa dos 2 GHz aqui com a Vega, e a gente chega agora na casa dos 3 GHz, e como eu já citei, tem a vantagem de você ter uma memória bem mais rápida, o que significa uma largura de banda maior, o que significa que você vai ter mais capacidade de performance com a memória, tentando resumir de uma forma bem simples. Então sim, o DDR5 ele traz vantagens para os gráficos integrados, é por isso que a gente estava tão empolgado e queria tanto ver uma versão para desktop, porque a versão para notebook normalmente ela é limitada para TDP. Essa versão aqui ainda tem uma vantagem em relação ao 5700G, que é trazer um cooler box. Não é exatamente um Wraith Prism, mas é meio que um Wraith Spire ou um Wraith Stealth, Spire Mix. Ele é meio que um Spire, só que ele parece um Stealth mais alto, porque é bem mais simples. Mas deve ser o suficiente para refrigerar o seu 8700G. E tão confuso quanto possa parecer, os Ryzen 8000G, na verdade, eles não são uma nova geração se a gente comparar com os 7000G. A única diferença prática que eles trazem é realmente a implementação da NPU e, obviamente, ter o gráfico RDNA3. Mas os núcleos Zen são os mesmos da mesma geração, compartilham as mesmas tecnologias, inclusive ainda tem essa questão do downgrade em relação à versão do PCI Express que é suportado. Então fica aí, né, aquela dúvida, será que a gente precisaria chamar ele de 8700G ou poderia ter sido chamado simplesmente de 7700G? Ah, mas ia criar muita confusão. Dá uma olhada no lineup da linha Ryzen 5000, depois você volta para falar bem sobre confusão de lineup. E claro, eu falei para vocês que é uma nova versão dos chips Zen, né? Então é uma evolução dos núcleos Zen. Então, obviamente, a gente tem mais IPC, a gente tem mais clock, a gente tem mais performance como CPU. Mas nesse caso aqui hoje a gente vai comparar numa situação onde dificilmente vai fazer diferença, porque a gente vai ficar limitado pelos gráficos integrados. Afinal, é para isso que faz sentido, né? Um gráfico integrado forte com um CPU bom, e nesse caso até uma NPU para quem vai usar para isso. A gente não vai usar para inteligência artificial nem nada, nem Cinebench, nem nada. Hoje a gente vai rodar somente os jogos. Eu quero ver a performance do gráfico integrado. Então, apesar de ser um teste do 8700G, eu diria que é mais um teste da 780M no 8700G. Afinal, a gente não está testando CPU e isso vai vir num teste posterior. E para ver isso, você tem que se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos, que a gente vai trazer mais testes aqui, inclusive comparando aí com o 7700, para a gente ter uma ideia de qual a diferença de performance se compensa você utilizar ele como CPU. Hoje é mais para comparar em relação à geração anterior e descobrir qual foi a evolução do gráfico integrado ou do conjunto no geral. Para os testes aqui a gente comparou os dois CPUs em estoque, a gente está utilizando aqui memórias obviamente DDR5 e DDR4, as memórias DDR4 estão em 3.600 megatransfers por segundo, que já não é o clock base, né? Então a gente deu aqui o máximo razoável para o 5700G, e aqui para o 8700G nós utilizamos memórias DDR5 6.000 megatransfers por segundo. As duas estão com 32 GB, mas aqui a gente precisou fazer uma combinação de 4 módulos, enquanto aqui são 2 módulos de 16 GB Kingston Fury Renegade. Na verdade as duas utilizam Kingston Fury Renegade, só que DDR4 e DDR5. Para o restante das configurações, na plataforma M4 nós utilizamos uma placa-mãe B450 Steel Legend, uma placa bem popular e mais do que suficiente para o 5700G, a memória eu já citei. Para refrigeração nós utilizamos um ML240L V2 da Cooler Master e para o armazenamento um Kingston Fury de 2 TB. Para o lado da M5 nós utilizamos uma B650E Horus Master, o armazenamento também é um Kingston Fury de 2 TB e para a fonte uma V850 Gold V2. Eu sei, é mais do que suficiente para os dois, você não precisa
precisa disso tudo, mas na verdade é só a plataforma padrão, né? Então a gente já tem uma fonte sobrando. Nada vai ser a limitação nesse caso. A única diferença aqui é que para refrigeração na plataforma M5 nós utilizamos um X360 Water Force da Horus, então não vai dar pra gente comparar diretamente a temperatura, é só para vocês terem uma referência. E para os testes nós testamos aqui em Full HD, sim, Full HD, agora as APUs são para Full HD, e nós comparamos os dois na mesma situação. Então, sim, tem algumas situações que não são exatamente favoráveis para o 5700G, mas a gente buscou a melhor condição possível, que desse pelo menos para rodar no 5700G de forma aceitável. E esteja avisado de que nós também utilizamos FSR em alguns casos. Sim, eu sei, é uma medida meio desesperada, mas nós estamos em Full HD, já não estamos mais em 720p, e é uma ferramenta que faz sentido para a gente utilizar nesse caso, onde a gente está meio que desesperado para conseguir sequer rodar numa qualidade e num FPS aceitável. Para as configurações dos testes, além das configurações padrão que nós utilizamos aqui, a gente também fez a alocação de memória que você pode fazer na BIOS para essas APUs. Então você pode lá meio que pré-alocar uma quantidade determinada de memória que o sistema vai destinar para as APUs. Ele meio que vai segurar para que outros processos não capturem essa memória. Isso é possível no 5700G, mas algum bug em relação ao 8700G simplesmente não permite ainda que seja feito isso. Isso já aconteceu com os Ryzen 5000, já aconteceu com os Ryzen 3000 no lançamento, e eu acredito que nas próximas versões de BIOS isso já seja corrigido. A questão é que não fez muita diferença, a gente tinha memória RAM mais do que suficiente, e no fim das contas, quando atinge esse limite, sabe o que vai acontecer? Ele vai compartilhar mais memória do sistema, porque é a mesma memória. Isso acontece na sua placa de vídeo, quando termina a memória disponível na placa de vídeo, ela vai compartilhar a memória RAM, vai ser mais lenta e você vai perder performance. Nesse caso, a memória é a mesma coisa. Não é como se aquela memória fosse mais rápida e mais poderosa, aquela seção que foi reservada. É só meio que, ó, essa aqui é minha, hein? Mas é isso, esteja avisado. Não fez diferença nenhuma. Mas vocês vão ver ali que nos testes aparece a quantidade de memória sendo utilizada no 5700G, enquanto que no 8700G parece sempre limitada ali a 400 MB. Mas fica de olho na memória RAM. Começando os testes aqui, a gente testou o Call of Duty Modern Warfare 3 no modo multiplayer, e aqui o 8700G apresentou um salto que foi meio assustador, e a gente nem estava utilizando FSR. No preset básico, obviamente, no preset desespero, em Full HD, ele fez uma média de 77 e mínima de 51, o que, se não é surpreendente, eu não sei o que é. Para vocês terem uma ideia, o 5700G fez uma média de 31 e mínima de 22, que é menos da metade, ou seja, mais que dobrou a performance, então é uma coisa realmente meio absurda, né? As mínimas ficaram na casa dos 51 contra 22, então aqui já é um caso onde a gente teve um salto absurdo de performance. E é bom lembrar que a gente não utilizou o FSR, você ainda pode utilizar o FSR e conseguir ou subir um pouquinho a qualidade, ou mesmo ter mais FPS para você jogar, por exemplo, o modo Battle Royale, que é sempre mais pesado, né? Não é muito mais pesado, na verdade essa performance bate mais ou menos, mas é sempre bom você ter uma margem para os momentos de quedas. Então isso, a gente consegue pelo menos cogitar isso no 8700G. No 5700G era só tipo assim, cara, dá para você assistir a partida estando dentro dela. Em Counter-Strike 2, agora o 8700G fez média de 116 e mínima de 68, o que também é quase o dobro do que fez o 5700G, que fez média de 65 e mínima de 54. Não é como que se não desse para jogar com 5700G, mas não seria exatamente a melhor experiência. É claro que essa daqui é a resolução 1080p, e o preset é o médio, então tem uma margem para você conseguir pelo menos rodar, né, no 5700G, ainda que em resoluções menores, talvez usando FSR. Parece que o pessoal não tem curtido muito usar o FSR, mas ainda existe uma margem. O problema é que existe a mesma margem para você rodar no 8700G, né? Você ainda vai conseguir rodar aí com uma boa performance, você vai conseguir aí ter uma margem para poder alterar as configurações gráficas e conseguir um pouco mais de FPS, até porque o CPU, né, que tá no 8700G com o núcleo Zen 4 é superior ao Zen 3 que tá aqui no 5700G, então como o CPU ele ainda vai ser superior, e assim, eu não acredito que você vai chegar num cenário em que a GPU não vai ser o limitador, mas mesmo assim você tem uma margem maior para extrair performance. De qualquer forma, o CS2 é um jogo bem mais pesado do que o CSGO, então é uma grande evolução. Passando agora para um dos garotos propaganda do lançamento, né, os garotos propaganda do lançamento foi o Cyberpunk 2077, que me demonstrou rodando lá. Será que era tudo marketagem ou roda mesmo? E a resposta é, não era tudo marketagem, roda mesmo. Aqui a gente rodou numa configuração um pouco diferente, a gente rodou com tudo no baixo e com FSR qualidade. Por quê? Porque esse foi o mínimo que a gente conseguiu achar aceitável para rodar no 5700G. Então a gente partiu de algo aceitável para ver o que dava para melhorar. Daí para frente qualquer coisa era vantagem. E a verdade é que o 8700G conseguiu extrair uma performance muito boa, quase 60 FPS de média, bateu ali 54 de média e 39 de mínimo. Você pode sim utilizar FSR tipo no modo balanceado ou performance, mas aí a qualidade vai ser qualquer coisa entre, sei lá, um GB
e um desenho de uma criança de 5 anos. É muito feio, a não ser que ela seja um prodígio. É um desenho muito ruim, então assim, eu realmente não recomendo. Eu acho que esse aqui é o mínimo que dá pra você aceitar mesmo. Você pode diminuir pra 720p e aí não utilizar o FSR, eu não vejo por que você faria isso, né? Você vai ter uma qualidade praticamente pior e o FPS vai ser basicamente o mesmo. E o surpreendente é você conseguir rodar o Cyberpunk. Sim, o Cyberpunk é um jogo em primeira pessoa e tal, você precisa de uma performance, mas assim, a gente tá falando de um gráfico integrado e tá rodando, tipo, o Crysis do momento, né? Óbvio, sem o Ray Tracing, sem tudo isso, mas tá rodando. E assim, não fica absurdamente horroroso a ponto de falar, mano, não dá pra jogar isso aqui. Fica bem aceitável a qualidade, então, de novo, estou surpreso. Passando agora pra Forza Horizon 5, o 8700G fez média de 60 e mínima de 48. A gente utilizou aqui o preset alto, porque tem uma margem, né? Não é um jogo exatamente pesado, e porque o 5700G já fazia uma média de 34 e mínimo de 29, o que já é aceitável para você conseguir jogar e a qualidade fica muito boa, a qualidade no alto é meio que absurdo. E a gente ainda tem a opção de fazer upscaling, a gente ainda tem a opção de mexer nas configurações gráficas para você ter um pouco mais de performance. Você vê que a gente já parte de uma configuração legal, né? Você rodar com um preset mais alto significa que você já vai ter mais qualidade, e aqui no 8700G você vai conseguir ter mais FPS, se você diminuir a qualidade você vai conseguir estabelecer até uma mínima maior do que os 48 que a gente encontrou aqui. Ainda assim é quase o dobro da performance. E a gente tinha que passar aqui para ver se o pau ia comer mesmo, né? E o pau comeu, pau Word. A gente rodou aqui com tudo no mínimo, que é o que dava para rodar, ainda não tem upscaling para placas AMD pra gente rodar, então a GPU integrada não vai ter nenhuma ajuda de upscaling, e a gente rodou com tudo no mínimo em Full HD. E a performance foi ok, não foi a melhor de todas, é óbvio, o jogo ainda não tá na sua versão final, enquanto a gente faz esses testes, mas ele tá bem otimizado, então não acredito que vá mudar muito em relação à versão final, a não ser que possa piorar a performance. Melhorar também acho que não vai melhorar muito não, eles podem adicionar mais efeitos e tudo mais, ficar um pouquinho mais pesado, ou quem sabe otimizar. Aliás, deixa aí nos comentários se enquanto você assiste esse vídeo, se tá melhor, se tá pior. Aqui a gente teve uma média boa, 49 FPS de média, 36 de mínima. Eu diria que dá pra jogar, a qualidade não é exatamente maravilhosa, mas a gente tá falando de gráfico integrado, então também não dá pra exigir muita coisa. O 5700G no mesmo jogo roda abaixo do aceitável, 26 FPS de média e 22 de mínima. Ele só abriu e rodou. É isso. A gente também tentou rodar o Red Dead Redemption 2, que eu diria que é tipo o GTA mais pesado que a gente tem agora, até sair o GTA 6, que provavelmente não vai rodar em nada. Mas o Red Dead Redemption 2 ainda é um jogo bem pesado. O GTA 5 eu acho que já tá meio que superado, a gente consegue rodar no 5700G, então você vai conseguir rodar no 8700G. Mas no Red Dead Redemption 2, mesmo a gente utilizando aqui o modo Performance e dando uma customizada, né, pra ele ficar padrão primeiro nas duas e a gente ter um equilíbrio maior ali, a gente ainda assim conseguiu só uma média de 44 e mínima de 33, o que é aceitável, né, não é os 60 FPS, mas é bem estável acima dos 30 FPS, então você conseguiria ali um gameplay numa sensação meio console, né, 30 FPS cravado, e você teria 33 de mínimo, ou seja, ficaria bem estável. Já no 5700G você consegue uma média de 28 e mínima de 24, então não é exatamente o recomendado, dá pra jogar, mas no 8700G a experiência seria muito melhor. Passando pro Spider-Man Remastered, aqui a gente tem uma performance surpreendente, o 8700G conseguiu fazer uma média de 57 mínima de 46 contra uma média de 33 mínima de 26. Primeiro que eu fiquei surpreso do 5700G conseguir rodar, a gente rodou aqui no médio com FSR qualidade, não precisou rodar com tudo no mínimo, até porque fica muito feio com tudo no mínimo, então a gente conseguiu rodar numa qualidade aceitável e uma performance boa dos dois, considerando, né, a idade das APUs e do vídeo integrado Vega, até que fez milagre, e o 8700G conseguiu entregar uma média ali próximo dos 60 FPS, ou seja, perfeitamente jogável, e você ainda tem margem para fazer mais um ajustezinho. Você pode colocar um FSR mais forçado ou pode simplesmente diminuir um pouco a qualidade, já que tá no médio. Agora chegamos na missão impossível, que é rodar Starfield, e assim, não sei se você conhece o meme se abriu é porque rodou, é mais ou menos isso, porque a gente precisou colocar aqui tudo no mínimo com FSR qualidade, e aí, assim... é isso aí que você tem de qualidade. Olha, só rodou, galera, mas assim, a média foi de 30 e mínima de 25 no 8700G. No 5700G foi média de 22 e mínima de 16, ou seja, ele só aparece, né? É meio que ele só roda mesmo, mas não dá pra jogar no 5700G. E mesmo no 8700G rodar com essa qualidade, tipo assim, tem coisas melhores pra se fazer na vida do que rodar Starfield nessa qualidade com 30 FPS de média e 25 de mínima. E nos testes aqui na média dos jogos, nós tivemos uma média de 61 no 8700G e mínima de 43, enquanto que o 5700G fez média de 33 e mínima de 27. Então a gente teve quase o dobro, né, na média, uma evolução de quase 100% de ganho em relação às Vega, que já estão aí também, né, desde 1 milhão de anos atrás. Agora o 5700G
ainda consegue entregar uma performance razoável, se a gente considerar todos os jogos que a gente rodou aqui, mas 30 FPS e assim, tudo que dá no mínimo quase, né? Alguns jogos até dá pra rodar numa qualidade maior, mas assim, o mínimo aceitável ele seria o mínimo aceitável. Já o 8700G ele consegue trazer uma média próxima dos 60 FPS e mostra bem a evolução, né? Então a gente tinha aqui uma geração onde dava pra gente sonhar com os 30 FPS ali, 1080p, mas era mais real você jogar em, de repente, 720p com FPS aceitável, enquanto que aqui a gente já tem 1080p e sonhando com os 60 FPS. Lógico, com o passar dos anos os jogos vão pesando mais e também tem a questão de que jogos mais antigos vão rodar numa qualidade muito melhor, com FPS muito mais alto. Mas eu fiz uns testes interessantes também em relação à memória. Uma vez que a memória influencia tanto no gráfico integrado, eu testei aqui o 8700G com clocks de memória diferentes. Nós testamos com 6000 Megatransfer com 6400. Acima disso, por enquanto, não é tão realista por conta dos preços da memória RAM DDR5 e por conta de não ter tantos kits estáveis e até mesmo as versões de BIOS que vão melhorando. No futuro a gente vai fazer testes com clocks bem mais altos, mas vamos esperar isso tornar uma coisa um pouco mais realista. Se você tá curioso para ver o mesmo teste, a gente já fez no 5000G, então eu vou deixar para vocês verem esse vídeo enquanto a gente vai focar aqui no 8700G. Mas antes disso, vamos falar do consumo. E o consumo dessas duas APUs mudou muito? A verdade é que sim, ficou mais eficiente o 8700G porque ele traz mais performance e ele consome pouca coisa mais, ele consome ali tipo 25 watts a mais. A gente tá falando de praticamente o dobro de performance, por isso a mais de consumo. E isso aqui é o consumo todo do sistema, tá? Eu não tô falando só do chip, é o consumo de tudo rodando. Como não tem placa de vídeo, é meio que tudo com o restante e o gráfico integrado. Então é um consumo bem baixo mesmo. E essa, na verdade, é uma das grandes vantagens. Eles conseguem montar com uma fonte bem básica e não gastar muito, pelo menos nessa parte do setup. Em relação à temperatura, como eu falei pra vocês, não dá pra comparar. Obviamente, o 5700G vai estar mais quente porque ele tá num water cooler de 240 e esse aqui tá num de 360. Mesmo assim, 42 graus, 54 graus, os dois estão dentro de uma temperatura bem aceitável. E claro, o 8700G tá bem tranquilo porque ele tá num de 360. Mas isso também nos dá uma margem pra entender que realmente eu acho que não precisava de um Wraith Prism aqui na caixa. Você vai conseguir rodar com o Cooler Box. Talvez não seja a experiência mais silenciosa do mundo, mas você vai conseguir rodar. Agora passando para os testes de memórias aqui com 6000 e 6400, vocês vão ver um comportamento bem interessante aqui. No Call of Duty a gente não viu diferença nenhuma, tá? Então aqui a gente tem uma margem de erro, 73 para 77, mesma coisa na média, e a gente teve praticamente a mesma performance, não teve ganho real. Isso usando o Expo, tá? A gente não fez nenhum ajuste manual para extrair mais performance, que é mais ou menos o que as pessoas vão fazer em casa, né? Tentar utilizar a memória com clock mais alto. No Counter-Strike 2 a gente já teve um pouco mais de ganho, aqui a gente saiu de 116 para 132. Agora o grande salto mesmo foi nas mínimas, que saiu de 68 para 111. O CS2, assim, eu vou pedir para vocês terem um pouco de cuidado com esses resultados, porque assim, a gente ainda não tem um mapa de benchmark, então a gente tá fazendo os testes manualmente, você não consegue repetir 100% as mesmas coisas, então eu diria que dá pra gente acreditar em pelo menos metade desse ganho aqui. Eu não confiaria que realmente a gente sai de 70 para 111 ou 110 FPS só por conta desse ganho de Expo, né? Você subindo um pouco mais aí o clock. Mas a gente consegue ver que realmente teve um ganho, pelo menos na média. Essa é mais confiável e mais estável. Em Cyberpunk 2077, na verdade, a gente teve uma queda de performance, a gente teve a média de 48 contra 54, então a gente perdeu um pouco de performance, o que pode acontecer por uma diversidade enorme de fatores, mas dentre elas porque talvez ainda não estejam otimizadas as BIOS, as configurações, ou mesmo o Expo não funcione muito bem nessa. A gente recebeu um kit específico da AMD pra gente fazer os testes, mas a gente testou com as memórias padrão da bancada, né? Então a gente não quis pegar o melhor cenário possível, a gente pegou a memória padrão que a gente já utiliza aqui, que é o que você encontra hoje no mercado. Em Forza Horizon 5 a mesma coisa, na verdade a gente perdeu performance indo para 6400, o que pode vir justamente por conta de diminuir estabilidade e tudo mais. Em Palworld a gente teve um ganho saindo de 49 para 55 e as mínimas subindo um pouco ali para 40 FPS. Então aqui dá para dizer que a gente teve realmente um ganho mais consistente e a gente conseguiu sentir isso no gameplay. Então é um ganho considerável, né? Sair de 50 para 55 já tá bem mais próximo de 60. Em Red Dead Redemption 2, nenhuma mudança. Então a gente teve a mesma performance aqui, nem aumentou, nem diminuiu, então ficou dentro da margem de erro. No Spider-Man Remastered, a mesma coisa, praticamente a mesma performance. Em Starfield, também a mesma coisa, mesma performance nos dois, não vemos nem ganho, nem perda de performance. E na média total dos jogos, é a mesma coisa. O que dá pra considerar é que você vai ter um ganho nas mínimas, e isso inclusive vai muito de encontro com o que a gente já viu nas gerações anteriores. Subir o clock de memória ajuda bastante, mas normalmente você vai ganhar mais estabilidade nas mínimas. Em alguns casos específicos a gente teve um ganho muito bom, como em CS e Palworld, mas eles acabam se perdendo em outros, onde você acaba gerando uma instabilidade. Onde colocando um clock mais alto, você pode, na verdade, aumentar a latência, e a latência pode influenciar muito mais do que o clock nesses jogos. Então, o ajuste manual é realmente a melhor forma,
mas ele não é exatamente uma coisa tão acessível, não é todo mundo que vai saber fazer um overclock de memória, mas se vocês quiserem fazer também tem tutoriais aí no canal. E no fim das contas, Robson, depois disso tudo, compensa ou não compensa o 8700G? Será que vale a pena eu sair de um 5700G para um 8700G? Bom, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, não. Se você está assistindo ele próximo do lançamento, não compensa você sair de um 5700G para um 8700G. Compensa mais você adicionar uma placa de vídeo no 5700G, porque o preço do 8700G é um grande limitador para qualquer tipo de configuração, seja para upgrade ou seja para montar ele do zero. Em relação ao ganho, sim, o ganho foi espetacular, quase 100% de ganho. A gente quase dobrou a performance do que a gente tinha dos gráficos integrados da geração anterior. Além disso, ainda temos implementação de novas tecnologias com NPU, os novos núcleos Zen 4, que vão ser melhores na hora de você fazer um upgrade. Quando você colocar uma GPU, vai ter uma performance muito melhor, uma margem maior, você vai empurrar uma placa de vídeo mais poderosa, e o suporte a DDR5 na plataforma AM5. Além disso, ainda tem o suporte a PCI Express 4.0 com mais largura de banda, o que significa que você não vai ter uma limitação nas GPUs, enquanto que do lado do 5700G pode acontecer. É bem raro, mas com GPUs mais poderosos no futuro pode ser que limite o seu caminho de upgrade. E falando em limitador, o grande limitador, de novo, é o preço. O 5700G você consegue encontrar na casa dos 1.500 até 1.200 reais, 1.100 reais, dependendo de quanto você está assistindo esse vídeo, enquanto que o 8700G chegou no mercado por mais de 2.000 reais. Claro, a gente está falando de praticamente o dobro de performance de gráfico integrado, mas a pergunta é, compensa você fazer essa configuração? Na verdade, nesse preço, não, porque você consegue fazer outras combinações melhores. Se você já tem o 5700G, você adiciona uma placa de vídeo. Se você não tem nenhum dos dois, você pode montar uma plataforma ainda que é M5 e ainda assim combinar com uma placa de vídeo e ser mais interessante do que um 8700G. Então, o grande problema do 8700G, na verdade, é o preço. O processador é excelente. É um grande processador, é um grande salto se a gente comparar com as APUs da geração anterior. Você vai migrar para a plataforma M5, você não vai, na verdade, tirar todas as vantagens da plataforma M5, porque ele não tem suporte a PCI Express 5.0, mas pelo menos num primeiro momento vai ser mais do que suficiente o PCI Express 4.0, principalmente focando o público. O problema é o custo da plataforma, a M5 ainda está bem cara nesse momento, e o Ryzen 7 8700G também está bem caro. Isso deve mudar no futuro, por isso, como eu disse, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, pode ser que essa parte da limitação do preço tenha desaparecido. O preço não sendo um problema, ele custando, por exemplo, o que custa um 5700G, ele ainda não é exatamente a melhor opção para mim. O 5600G em relação ao 5700G não tinha uma diferença tão grande de performance, mas tinha uma diferença grande de preço, quase 500 reais de diferença, e você conseguia montar ele e depois fazer um upgrade de GPU e ter mais ou menos a mesma performance. Nesse caso, a gente vai ter uma diferença de performance um pouco maior, afinal diminuiu bastante a quantidade de compute units, ou seja, do gráfico integrado. O 760M é bem mais fraco do que o 780M, e a performance a gente consegue sentir um impacto maior. Porém, o 8600G ainda parece que vai ser um custo-benefício melhor. Então, sim, o 8700G é um excelente processador, só é difícil justificar o preço dele. Mas vocês comprariam o 8700G ou iriam no 5700G mesmo? Já acha que resolve? Ou não iriam em nenhum dos dois? Faria uma combinação de CPU com placa de vídeo? Vocês acham que faz sentido esses dois CPUs, ou mesmo o 8700G? Faz sentido no mercado atual? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, onde nós vamos trazer mais testes, comparando com o 8600G, comparando com configurações com placa de vídeo dedicada e mais os testes que vocês podem sugerir por aí. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.